Microfone. Então, bom dia a todos. Quero primeiramente cumprimentar todos os presentes, agradecer a presença dos ministrantes de hoje, a Andréa Nascimento e o Celso Rodrigues. Quero também agradecer o Robson, meu colega, que está sempre aí na jornada da batalha, na extensão na área criminal, junto comigo aqui na UFCS. Agradecer todos os presentes. Eu vou rapidamente apresentar o currículo dos dois ministrantes e passo a palavra para o professor Robson tecer suas considerações. A professora Andréa Ana do Nascimento, ela é doutora em Sociologia e mestre em Sociologia e Antropologia pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, especialista em políticas públicas de justiça criminal e segurança pública pela Universidade Federal Fluminense, foi professora colaboradora e pós-doutoranda no programa de pós-graduação em Ciências Sociais da PUC do Rio Grande do Sul, integra o GPESC, que é o grupo coordenado pelo professor Rodrigo Azevedo, nosso professor. O professor Celso Rodrigues, ele é doutor e mestre em História pela PUC, na área da História das Ideias. Ele tem graduação em Ciências Sociais pela PUC, em Direito pelo IPA. Ele foi professor de várias instituições, é coordenador do projeto de Direitos Humanos na prisão, professor de Sociologia do Trabalho na FEMARGS, na Unicinos, professor de Sociologia Jurídica na FETEC e é professor de História no Colégio São João, além de cursar pós-doutoramento no programa de pós-graduação em Ciências Criminais da PUC. Eu agradeço muito a presença de ambos. O professor Celso, eu tenho uma maior proximidade, esteve em momentos importantes na minha vida acadêmica, na minha banca de dissertação, e foi meu orientador na especialização em Ciências Penais em 2012, já faz um tempinho, mas agradeço a ambos, tanto a participação no livro, quanto a presença de vocês aqui hoje. Robson, a palavra é tua. Bruno, da mesma forma, um abraço, a gente está junto aí, e é muito pelo teu espírito incansável, de sempre promover bons projetos, boas discussões. Quero também registrar meu agradecimento aos nossos alunos, que se fazem presentes, os que forem chegando, a professora Andréa, o professor Celso, obrigado por terem aceito participar aqui desse projeto, agradecer a generosidade, pelo aceite, e dizer que o que nos move sempre são os nossos alunos, e espero que, de repente, em outras oportunidades, os professores possam também estar aqui, pessoalmente, na universidade, tá? A UFCS está sempre de portas abertas, e vai ser uma satisfação poder-los recebê-los novamente, tá? Então, acho que passa a palavra, então, à professora Andréa, e a professora Andréa segue daí, então. Obrigado. Então, bom dia a todos. Gostaria de agradecer ao professor Bruno pelo convite. É a primeira vez que eu estou participando de um evento online, usando essa plataforma, então, se por acaso alguma coisa falhar, vocês me avisem para eu acertar aqui. E eu fiquei muito feliz de poder participar do livro e de ter tido um artigo que foi, eu diria, um tanto incomum, aceito para publicação, já que eu optei por fazer um texto menos formal, um texto que não fosse necessariamente um texto acadêmico, para falar do episódio da série Black Mirror chamado Queda Livre, que aborda a questão de uma personagem, que é a Lacey, e que vive num sistema, no caso como a série em si, toda a série, os episódios são uma distopia, em que vive num sistema em que todas as atividades que ela faz ao longo da vida dela, para se manter no trabalho, para ter acesso à moradia, até mesmo a usar uma cafeteria, tudo isso é baseado num sistema de pontuações que as pessoas recebem, e de acordo com o número de pontuação que ela tem, ela vai tendo acesso a serviços melhores ou piores. E eu achei muito interessante o episódio, e optei por fazer uma aproximação com eventos que são da vida real. Eu fui professora
durante 2 anos, né, em escolas estaduais aqui do Rio Grande do Sul, e aproveitei essa experiência para fazer a comparação, porque eu percebia nos colegas de trabalho uma grande preocupação com a aparência, com a questão de status diante dos outros colegas, muitas vezes a gente sabendo que, ali por proximidade, pelo dia a dia, pela amizade, que a vida real daquela pessoa não correspondia ao que ela colocava nas suas redes sociais, ou que ela tentava demonstrar para as outras pessoas. E também relatei um outro episódio relacionado às relações com o banco, que hoje também são muito parecidas com a questão da pontuação, dependendo de quanto você pede de empréstimo, ou do quanto você usa o cartão de crédito. Tudo isso vai sendo pontuado também e te abrindo ou te negando possibilidades de acesso a uma agência mais elitizada ou menos elitizada, enfim. A ideia do artigo foi fazer uma conversa. Inclusive, até tive um feedback positivo de uma pessoa que leu o artigo e disse que, ao ler, parecia que estava conversando comigo. E eu fiz isso de propósito, até para poder ter a liberdade de escrever um texto que não tivesse todo aquele regramento, todas aquelas amarras da universidade, das quais eu já fiz parte, mas que, até por ter tanto tempo, e acredito que a maioria de vocês também, a gente tem que escrever dentro de certas regras, justificando cada frase, ou cada argumento que você usa, baseado em bibliografia e tal, eu tive a possibilidade de me libertar disso, e achei muito legal essa experiência, como se não fosse um texto escrito só para os meus pares, só para outros acadêmicos, mas um texto que qualquer outra pessoa que assistiu a série e que, de repente, não está familiarizada com certos conceitos da sociologia ou mesmo do direito, pode ler e talvez se colocar no mesmo lugar da personagem ou se colocar nessas situações do cotidiano que eu procurei me inspirar para escrever o texto. E eu achei muito divertido fazer isso. Foi bem, eu diria, bem prazeroso para mim escrever. Foi um texto que há muito tempo eu não me sentia assim escrevendo, porque muitas vezes a gente escreve artigos e tal por demanda, porque algum colega convida, porque é necessário você ter uma certa produção acadêmica. As estrelinhas lá do episódio também servem para o ambiente acadêmico. A gente é o tempo todo cobrado pelo o qualis do artigo, se ele é A1, se ele é B2, isso tudo vai te abrindo caminhos e te colocando num certo patamar dentro da universidade, ou no meu caso, por exemplo, a participação de concurso público, quanto mais artigo A1 eu tiver, mais eu pontuo, né? Então, esse sistema de pontuação, de avaliação e de tentar manter um certo perfil social, eu diria, ele está presente no nosso dia a dia o tempo todo. Mesmo que a gente opte por tentar se afastar dele, ele, em algum momento, vai penetrar na sua vida. E a ideia do texto foi discutir um pouco isso, e a partir da tragédia do personagem Lacey no episódio do Black Mirror. E foi muito bom poder fazer isso, assim, me ver nesse outro lado de escrever de forma mais livre. Eu diria que eu deixo minha fala por aqui e fico aberta para os questionamentos, para que as pessoas fiquem bem à vontade para perguntar o que quiserem a respeito do que eu escrevi e debater com vocês. Muito obrigado, Andréa. Então, acho que de imediato eu já passo a palavra para o Celso tecer suas considerações, seus comentários, e depois a gente abre aí para um debate geral sobre o episódio. Perfeito. Celso, por favor. Estão ouvindo bem aí agora? Sim? Beleza. Tá. Então, só um pouquinho que eu preciso me virar, porque eu tenho que pegar Lembrei de um livro. Casualmente, ele está aqui na minha frente.
Estava ouvindo a professora agora aqui, tem que ficar com esse professor, né? A gente lembra algumas coisas na hora, assim. Como hoje em dia a gente está mais acostumado a falar de casa, fica mais fácil, inclusive. Né, professor? É verdade. Esse livrinho aqui, pequeno, grande livro, fácil de carregar. Claro, não impressiona as outras pessoas, porque não é um livro do direito, daqueles grossos e pesados. Olha só como ele é estreito. Olha ali. Bom aluno, ex-aluno, né? Esse livrinho, Sociedade do Cansaço, quem é aluno do Bruno já deve ter ouvido falar, né? Do Byung-Chul Han, ele está meio pop agora, ele está meio na moda. Até pouco tempo atrás estava bem na moda, até. E tem vários livrinhos desse tamanho aqui também. Ele é, digamos assim, o Bauman do nosso tempo, né? Porque o Bauman era, até pouco tempo atrás, o sociólogo mais pop, né? Mas não tem problema, não temos nada contra obras pop. Porque esse livro tem fundamento, muito fundamento. É escrito por um filósofo, mas tem todas as cores da sociologia, né? E é de um escritor, filósofo, que tem a sua vida acadêmica na Alemanha, mas é de origem coreana. Essas duas coisas são interessantes, porque a Coreia do Sul, como a gente sabe, é um dos países do mundo, talvez o país do mundo, que vive de forma mais acentuada e aprofundada a experiência da datificação, que é como se está chamando em sociologia nos últimos tempos, esse processo de irrigação da vida social a partir de algoritmos, interfaces, dispositivos tecnológicos, virtualidades, né? A datificação da vida, como se diz, né? A Coreia do Sul tem essa experiência, né? A gente sabe disso até porque é um país que conseguiu controlar a pandemia lá no seu estágio inicial, né? Na época que havia os relatos a respeito da situação na Coreia do Sul, as pessoas ficavam ainda impressionadas com o fato de que muitas vezes o cidadão recebia um SMS no seu celular avisando que ele estava fora de casa, quando ele deveria estar no distanciamento e no isolamento. No início da pandemia, isso soou, me lembro muito bem, como uma coisa um pouco assustadora para muitas pessoas que me comentavam isso aí e tal. Hoje, interessante, já não soa mais. Já não é algo assim tão assustador. E ele é, por sua vez, um acadêmico que tem uma formação na Alemanha, na filosofia alemã, né? Então, aí, filosofar em alemão nem se fala, né? E ele vai discutir aqui na obra dele, não vou dar spoiler, porque o Bruno vai mandar todo mundo ler depois, se já não mandou, né, provavelmente. Ele vai discutir aqui uma sociedade que ele chama de sociedade do cansaço, porque é uma sociedade apoiada na ideia do desempenho. Bom, a nossa personagem do Black Mirror, e aí eu preciso fazer um parênteses também, né? O artigo que eu escrevi para o livro, ele teve a companhia da Caroline Becker, que não está presente aqui, que é doutora em letras pela PUC, e que escreveu uma tese de doutorado abordando justamente essa vertente da literatura mais recente, que é a chamada literatura da distopia. Ela fez toda uma pesquisa, uma investigação, escreveu uma tese para analisar e circunscrever, digamos assim, o que, afinal de contas, é uma literatura que fala de distopia. Se nós sairmos da literatura, academicamente falando, e entrarmos no Netflix e outras produções audiovisuais, a gente vai notar que a distopia já é um subgênero dentro da produção audiovisual. Hoje tem muita coisa, muitos cenários, muitos enredos, muitos roteiros, tratando do tema da distopia. Distopia, ou seja, esse futuro muito próximo de nós, tão próximo que é indefinido em termos de época, mas sabemos que ele é um futuro do presente, né? E que, diferente da utopia, ele é uma distopia. Né? É um cenário distópico, anárquico, desorganizado, decadente, destruído. Não é o caso da nossa personagem do Black Mirror, né? Como a gente sabe, né, o Black Mirror, ele é uma série que se dedicou a discutir e debater a interação tecnológica entre o homem e inovações e máquinas, né? Produziu seus incômodos, logo na primeira temporada, aquele episódio da moça que fabricou um namorado
né? Meio sintético e tal, né? Embora essa altura da pandemia, muita gente anda em casa com companhias sintéticas também, né? Desculpe a piada, Bruno. Causou incômodo, produziu debate, inclusive gerou até uma expressão, né, que se via no mundo acadêmico, né? Até no mundo acadêmico a gente assistia, alguém dizia assim, isso é muito Black Mirror, ou seja, isso é muito crítico, é uma grande sacada que o sujeito deu na palestra, né, ao demonstrar que juízo se pode depreender das interações tecnológicas entre homens e esses artefatos desejantes, como dizia o Gilles Deleuze. Bom, me parece que o Black Mirror sofreu um processo terrível de desatualização. Ele se tornou terrivelmente comum, se nós pararmos para pensar um pouquinho. A pandemia acelerou esse processo? Sem dúvida. Claro que acelerou. Seria diferente sem pandemia? Ninguém sabe, porque teoria do ser não existe em sociologia. Tá? Pode existir em direito, né? Vir a ser, a lei um dia vai ser funcionar. Né? Então, o Black Mirror e a própria experiência da nossa personagem ali, afoita e nervosa, buscando uma avaliação mais satisfatória, aquilo se tornou tremendamente desatualizado, eu diria. Né? Ou atualizado de forma a pertencer ao nosso contexto hoje de uma maneira praticamente sem diferencial em termos de poder que a gente poderia supor que é uma narrativa utópica, né? Ou uma narrativa do futuro. O futuro já está posto ali. Né? Claro que o Black Mirror, um dos incômodos do Black Mirror, como produção audiovisual, era justamente a sua atualidade, né? Porque a ficção científica, em geral, ela interessa, ela incomoda, ela gera debate, quando, de alguma forma, ela permite, a partir de uma experiência do futuro, de um não lugar, nos remeter ao lugar, aonde nós estamos. Foi assim com o Exterminador do Futuro, por exemplo, que gerou uma série de reflexões sobre tempo. Foi assim com o Alien, o Oitavo Passageiro, né? A mais potente de todas as obras ficcionais da ficção científica, na minha visão. E o Black Mirror produziu seu incômodo também. Agora, é interessante observar que, contextualizando o Black Mirror hoje, ele fica, digamos assim, chapado na vida social. E eu diria até que a nossa protagonista, do Queda Livre, ela já estaria desempregada há muito tempo. Né? Eu acho que no primeiro intervalo comercial ela já perderia o emprego. Basta a gente analisar, e não precisamos nem ir muito para dentro da obra do Chan. Basta nos pensar, por exemplo, o seguinte. E o cenário de pandemia, por exemplo, é uma floresta para pensar isso. Né? Mecanismos de avaliação, a gente faz a avaliação do Uber, faz a avaliação do site que nos entrega qualquer objeto, com pandemia ou sem pandemia, faz a avaliação de funcionário, faz a avaliação da loja quando entra, quando sai, faz a avaliação o tempo todo. Né? Somos avaliados o tempo todo? Não, nem se fala. Se for professor, então, mais ainda. Se for professor do ensino privado superior, então aí a avaliação explode. Porque, na verdade, e eu vou dividir a avaliação aqui em dois tipos. Tá? A avaliação, ela se dá no âmbito, digamos assim, se a gente pensar em termos hierárquicos, vai existir uma avaliação que se dá do consumidor sobre o produto, do consumidor sobre o serviço, do consumidor sobre o atendente. É um nível hierárquico, digamos, de avaliação. Né? Avaliação sobre o Uber. Né? E aí vai ter as estrelinhas, os asteriscos e os pontinhos. Né? Esse é um tipo de avaliação, digamos assim. Né? Um outro tipo de avaliação é a autoavaliação, que parece que a nossa personagem se dedica mais. Ela se dedica o tempo todo a oferecer um desempenho que permita lhe oferir uma avaliação satisfatória. Tá? Se nós nos atermos somente ao mundo do trabalho, isso é
digamos assim, a realidade tóxica da nossa vida, hoje em dia. Né? Todo o contexto de vida do trabalhador, e não importa se ele é empregado, se ele é empreendedor, como se diz hoje em dia, eufemisticamente, ou se ele é um prestador de serviço, se ele é um terceirizado, toda a vida do sujeito vive em um status de avaliação permanente. Não apenas pelo que ele faz, mas também pelo que ele pode fazer. E pelo que ele não fez e poderia fazer. Tá? Isso está colocado nas planilhas Excel de todos os departamentos de recursos humanos por aí. Está, inclusive, no nosso Lattes, né, professor Bruno, professor André. O Lattes é a queda livre. Né? O Lattes é a queda livre em pessoa. Tanto é que o nome que se dá para aquele negócio que a gente faz, escreve, bonito e caprichado, com argumentos enfáticos, é chamado de produto. O nome é produto. Quantos produtos? Né? O pior é que a utopia do produto não garante nem um emprego, né? Como nós sabemos muito bem disso, né? Ah, mas eu tinha uma produção, mas foi-se embora. Ou seja, a sociedade da queda livre é uma sociedade onde os sujeitos são avaliados por uma questão de posição hierárquica, é o consumidor que avalia o consumo, é o consumidor que avalia o produtor, etc, etc. Mas existe uma outra avaliação, menos óbvia, talvez, do que a avaliação do patrão sobre o empregado, do consumidor sobre o serviço, que é a autoavaliação, que é o sujeito que entranhar dentro de si, né, a figura do, digamos assim, empreendedor de si mesmo, que é o termo que Foucault usou lá no final dos anos 70, para antecipar esse cenário. Empreendedor de si mesmo. O empreendedor, como se diz hoje em dia, eu prefiro dizer emprecariado, né? Que o Chan relata bastante. De certa forma, o livro dele não traz assim, um argumento original, na verdade, ele sintetiza uma reflexão que o Foucault já fazia no final, lá dos anos 70, e vejam só, pasmem, o William Reich já falava sobre isso nos anos 60, ou melhor, nos anos 50, né? O pensamento do William Reich na psicanálise vai no pensamento da psicologia, enfim, ele vai entrar nos anos 60. Nos anos 60, as teorias psicológicas e psicanalíticas vão construir a ideia do sujeito que tem um promotor dentro de si. Né? É o termo que se usava na época, né? O guarda dentro de si, né? Para designar essa ideia de que o sujeito incorpora o panóptico. E aí eu acho que tem uma distinção interessante para nós exercitar aqui e pensar um pouquinho. O Foucault se consagrou nas ciências humanas por descrever um cenário, que é o panóptico, que está lá no Vigiar e Punir, aquela coisa do guarda, né, que todo mundo conhece. O professor Bruno já deve ter atualizado todos vocês nesse tema. Panoptismo social, etc, etc. Que não se resume a uma prisão, mas que, na verdade, é um conjunto todo. Né? Isso não desapareceu. O panoptismo está aí. O Bentham, por exemplo, se vocês pegarem o texto do Jeremy Bentham, lá, o Panóptico, o livro original, não Foucault, se vocês pegarem o livro original, vocês vão ver como é que ele descreve o trabalho do empreendedor, que é o nome que eles dão hoje em dia para esse cara do Uber, por exemplo. Né? Porque o Bentham já descrevia lá, no Panóptico, como era bom para o patrão que ele tivesse um trabalhador que fizesse estritamente só o que ele queria, o trabalho por peça, né? Ou seja, um trabalhador que não tivesse jornada de trabalho. O panoptismo não desapareceu, ele está aí, funciona bastante em várias formas. Agora, existe um outro conjunto de relações sociais que a gente pode chamar de pós-panóptico. O pessoal anda usando esse termo, né? Mas é que fica uma ideia de que o panoptismo desapareceu. Não desapareceu. Está lá. Mas o que seria o pós-panoptismo? Com as grandes aspas aqui, um termo que o Bauman já usou. É mais ou menos essa ideia, bem simplificadamente, de que os controles não precisam mais ser exercidos por guardas.
por fechaduras, por jaulas, embora existam a câmera de vigilância hoje, ela ainda é o panoptismo do Foucault. A câmera que é para a nossa segurança. Né? Ainda é o Foucault, digamos, vigiar e punir com estrelinhas. Mas o que eu acho mais poderoso, mais eficaz, mais potente de nós pensarmos é a vigilância do si mesmo. Isso aí tem vários nomes bonitos hoje em dia. Um nome clássico é culpa. Né? É a construção da culpa como um articulador social. Sempre existiu, muito antes do Weber escrever. Sim, a culpa é um articulador social, claro, sem dúvida. Só que aqui a culpa está colocada, digamos, numa potência maior, vamos chamar assim, né? Embora seja um argumento clássico. Agora, vamos olhar ao outro lado dessa culpa. O sucesso também. Né? Essa ideia da inevitabilidade do sucesso, que tem o seu contorno, descrito como a professora observou, pela questão do culto à aparência, né? Essa ideia de que todos nós somos o sucesso é uma questão de tempo, detalhes, né? Mas o sucesso está ali apostos para nós, né? É outra prisão também. É o que o Hang chamou de excesso de positividade, é um termo que ele usou, né? Todo mundo, hoje em dia, como diria o Fernando Pessoa, é campeão e super-homem, né? Tem um poema do Fernando Pessoa que ele diz, né? Arre, estou cansado de semideuses. Todos são campeões em tudo. Então, como hoje em dia todos são campeões em tudo, nós temos aí também uma prisão. Uma prisão construída no si mesmo. Não precisa o patrão dizer. Não precisa, a exigência externa não precisa vir, ela já está incorporada. E o nome que ela tem é esse. É o empreendedor de sucesso, é a ideia de sucesso. Pode observar nas redes sociais. O que é a rede social? Uma vitrine permanente de maravilhas, de sucesso. Quem é demitido coloca um texto bem grande no Facebook, dizendo que maravilha é ser demitido, acabar um ciclo e começar outro. Ele acaba um ciclo e vai começar um novo ciclo. Novos desafios. É divertido, por exemplo, acompanhar aquela rede social do LinkedIn. O LinkedIn é muito legal, porque é uma rede social profissional, né? Então, ali a sociedade da avaliação e a nossa personagem aí está contando os pontinhos a cada clique que a pessoa dá. Então, veja que a ideia de uma sociedade em que os seus membros experienciam o sucesso permanente já é em si uma prisão sem grades, que é onde vive a nossa personagem. Interessante, eu não me apercebi disso na hora, eu tive que ver o episódio outras vezes para entender isso, né? Isso é muito bem descrito na medida em que a cenografia do episódio vai alterando as cores. Né, Luana? Vai mudando as cores, né? Nós vamos saindo daquele cenário comercial do Banco Itaú, assim, que é aquele cenário bonito, aquele design que lembra Eduardo Mãos de Tesoura, né? Com as suas casas coloridas, aquela personagem do Eduardo Mãos de Tesoura, que eu esqueci o nome, ela me lembra muito a personagem do Black Mirror, aquela felicidade, aquela coisa adorável, aquela sociedade sem conflito, não há tensão, não há decepção, não há atrito, não há sujeira, não há ruído, ninguém roça em ninguém, né? E aos poucos, ao longo diante do insucesso da nossa personagem, as cores vão mudando, né? Até ela pronunciar um gigantesco palavrão no final. Olha só que horror. Então, essa sociedade da avaliação, infelizmente, ela já está introjetada, incorporada, praticada socialmente já faz algum tempo. A pandemia, que alguns achavam que ia nos trazer lições, só uma pessoa muito católica para imaginar que a pandemia nos traria lições, né, a ponto assim, de mudar o gênero humano, né? Mas é um negócio fantástico isso, né? Um negócio impressionante. Filme do Spielberg, né? Não, na verdade, não. A pandemia, ela apenas, digamos assim, explicitou de forma mais veemente
porque até visualizou, é mais fácil visualizar, inclusive, tudo é tele alguma coisa, né? Esse cenário que o Black Mirror descreveu lá na Sociedade da Avaliação, porque mais do que nunca as pessoas estão dando aulas, comprando aparelhagens, dando conta de despesas que, de ponto de vista legal, nem deveriam dar conta, se virando nos 30, né, sem manifestar nenhum tipo de cansaço, alguma coisa que possa causar, assim, algum tipo de estremecimento, né, profissional, né? Bota uma cara na tela o tempo todo, porque se tirar o olho da tela, pode ser que o chefe repare nisso. Isso tem sido chamado na Espanha de fadiga do Zoom. É o nome, fadiga do Zoom. Depois que desliga a tela, bom, aí talvez haja um descanso. Não há um descanso, porque depois que desliga a tela, tem todo um conjunto de tarefas não pagas, porque se é pago, a gente pelo menos tem o gozo do pagamento. Mas como não é pago, é o trabalho não pago, né? Os ingleses têm um termo para isso até, né? De tanto trabalho não pago que existe na sociedade capitalista hoje, se criou um termo para designar isso. O professor sabe bem o que é trabalho não pago, né? Mas muitas categorias profissionais já estão imersas nisso, né? Por quê? Porque aí vem uma palavrinha que vai, digamos, enfeitar o bolo da queda livre, que isso aparece com muita clareza ali nos embates da nossa personagem, que é a empregabilidade. Empregabilidade é o termo aquele que diz assim: como eu posso me tornar um escravo mais escravizável? Esse é o sentido. Ou um servo mais servil, pode escolher o termo, né? E, na verdade, isso está posto para a nossa personagem. Ela vai conversar lá com um moderador de rede social, né? Para identificar onde é que ela deveria estar, como deveria estar, qual deveria ser o self, com quem deveria ser esse self. Tudo bem. Mas empregabilidade é a palavra mágica para designar essa ideia, né? Não é por acaso, né, pessoal? E aí eu já vou encerrar. Não é por acaso que agora mesmo, no contexto da aceleração que a pandemia gerou, nós temos assistido, inclusive, uma série de produções, documentários, denunciando esse contexto manipulatório que é oferecido pelas redes sociais e praticado pelas redes sociais, como recentemente teve aquele documentário Netflix, o Dilema das Redes e tal, né? Por quê? Porque, na verdade, ao mesmo tempo que existe uma submissão, uma domesticação, digamos, uma alienação a esse contexto de controle, feito, expresso no episódio, existe também resistência, né? Vamos lembrar aí o velho e bom Michel de Foucault e o seu clássico, né? Não, ele escreveu isso na Microfísica do Poder. Na Microfísica do Poder, ele diz uma frase que nos dá um alento. Ele diz assim: onde há poder, há resistência. Então, como é que essas resistências se manifestam? Inclusive nos documentários que têm aparecido aí, em algumas obras, algumas denúncias, vamos chamar assim, por enquanto, dessa manipulação que, afinal de contas, as grandes empresas tecnológicas praticam e o empresariado também se serve delas, né? E aí eu deixo uma dica final, que é o trabalho daquela socióloga norte-americana, que tem um nome impronunciável. Eu vou colocar o link aqui, depois eu coloco o link para vocês, que é um documentário em que ela explica a obra dela, chamada Capitalismo de Vigilância, né? Que o capitalismo é de vigilância, a gente sabe isso há muito tempo, antes do Marx, né? Porque para existir capitalismo tem que existir vigilância. O Foucault mostrou isso. O Marx já sabia, mas antes do Marx, o pessoal já sabia também, né? Porque uma coisa que foi criada junto com o capitalismo foi a polícia. A polícia nasceu com o capitalismo. É só olhar lá naquele livrinho fininho do Foucault, As Verdades e as Formas Jurídicas. Já está lá. O Brasil, por exemplo, foi pioneiro quase nisso, né? Porque no Brasil, Dom João VI criou a polícia. Nós não tínhamos nem capitalismo ainda, já tinha polícia. Mas, perdão. Mas vejam,
que o capitalismo faz vigilância e controle, todo mundo sabe. O que essa autora discute é a forma como, e as práticas inovadoras dessa vigilância. Nossa personagem ainda se apercebe disso, né? Fica feliz dentro da cadeia, né? Na cadeia é um momento, talvez, de gozo dela, né? Mas quantos morrem disso, né? Beleza? Isso aí. Eu vou colocar o link aqui depois para vocês, no documentário. Obrigado, Celso. Fica à vontade para perguntar, discutir, debater, discordar também é importante. Robson, não sei se tu quer começar fazendo alguma colocação, mas já deixo registrado aí que o pessoal que quiser fazer alguma pergunta, algum comentário, o chat tá livre, tá? Na verdade, Bruno, eu lembro que eu assistia às vezes alguns episódios depois das aulas da noite, antes de virar ali o início da madrugada. E aí, conforme o episódio, eu tinha que tomar uma garrafa de vinho para conseguir dormir depois, sabe? E o que hoje, por exemplo, não vai ser possível, né? Porque essas reflexões inquietam tanto, só que hoje à tarde eu tenho aula, então não vou conseguir tomar vinho, por exemplo, daqui agora até a tarde. Mas isso mostra a sensibilidade, até agradecendo ao professor Celso, ao professor André, né, pelas considerações, porque, no fundo, nós né, refletirmos sobre o nosso espaço e o que nós estamos fazendo com o nosso tempo hoje na nossa sociedade. Eu vi que a professora Andréa no texto menciona que é complicado, e aí, quem sabe, seria uma provocação aí, prof, no sentido de, será que há espaço para sermos nós mesmos hoje na sociedade? Será que há espaço para sermos nós sem redes sociais? Né? Então, se há espaço para sermos sinceros, se há espaço para sermos, né, reais, como viver com tudo isso? E eu lembrando, o professor Celso, o Eduardo Galeano tem algumas passagens assim fantásticas, né? Vivemos hoje num contexto em que o contrato de casamento, segundo ele, né, vale muito mais, né, do que o amor, e o funeral vale mais do que o defunto, né? E a roupa vale mais do que o corpo. E são as aparências, né? São as aparências, né, que nós, enfim, muitas vezes acabamos por também aí acabamos, de repente, por vesti-las, né, por tornar parte da nossa personalidade, e me parece que isso inquieta bastante, né, inquieta bastante. Então, eu fico me perguntando se há espaço realmente para sermos nós mesmos, e se é possível conviver hoje sem esse universo das redes sociais, né. Então, eu fiquei com essa inquietação, professor André. Professor André. Agora sim. Eu estou aqui me ambientando com as novidades aqui e que surgiram aí por conta da pandemia. E olha, o Robson, eu gostaria de ter essa resposta, seria a resposta de $1 milhão, porque realmente é muito difícil você lidar com as redes sociais, no sentido de você usá-las de forma sincera. As pessoas esperam ver felicidade, beleza, viagens maravilhosas, só o lado bom da vida. Se você, de fato, está passando por uma dor, se você, de fato, está passando por uma dificuldade, como o professor mencionou, se você está desempregado, você vai lá e publica um texto dizendo que é uma oportunidade e tal, quando, na verdade, aquilo está te lacerando por dentro. Você está triste, está cheio de Zolpidem, Alprazolam, Rivotril. Acho que a professora trancou lá. Acho que travou. Vou entrar nessa mensagem para ela. Tu pode seguir, Celso? Entro aí.
legal, professor, o Galeano, né? O Galeano é um cara importante. Os livros do Galeano têm um saber poético, como eu costumo dizer, né? Um saber poético, duas palavras que aparentemente não deveriam estar juntas, mas sim, saber poético, né? Ele tem um saber poético, uma dimensão poética que é necessária, né? Que é fundamental. Ainda mais nos dias de hoje, que as pessoas só pensam em utilidade, né? No valor utilitário. O Bruno talvez conheça essa história, mas eu vou contar ela de novo, tá, Bruno? Porque tem pessoas aqui que o professor Robson não estou conhecendo agora. Eu dei aula em faculdades de Direito durante 13 anos, mais ou menos. Eu dava história do direito, sociologia, jurídica, etc. E a partir de uma certa época eu me acostumei, a gente costuma ouvir uma pergunta, e a partir de uma certa época eu me acostumei a respondê-la de uma forma. Então, os alunos costumam perguntar para que serve essa disciplina, para que serve essa matéria, para que serve essa cadeira, né? É bem comum isso. Não na dogmática, né? Na dogmática já tem um nome bonito, né? Dogmática. Então, é uma coisa super importante. Artigos, leis, parágrafos. E eu passei, a partir de uma certa época, eu percebi que a minha resposta não funcionava. Então, eu mudei a resposta. Eu passei a responder assim, não serve para nada. Não serve para nada. Sociologia não serve para nada. Psicologia, não sei, né? Mas no meu lugar de fala, sociologia e história não servem para nada. Essencialmente. Aí, claro, causava um certo espanto. E aí, evidentemente, que eu puxava lá o Kant para dizer o seguinte, olha, se alguma coisa vai ter valor utilitário aqui, então ela não tem valor. Porque as coisas que realmente têm valor são aquelas que a gente não pode mensurar. Quem sabe o valor do conhecimento? Qual aluno aqui é capaz de colocar na métrica direitinho, na pontuação lá do queda livre, né? Na pontuação, quanto vale o que o professor Robson ou o professor Bruno ensinam? Quanto vale, no fim do mundo ali, na distopia final, naquele desfiladeiro onde todos vão cair, se eu posso trocar o que eu aprendi com o professor Bruno pelo quê? Por quanto? Vai ser impossível mensurar isso, né? Então, vejam, eu voltei a pensar nesse assunto esses dias quando eu estava assistindo o Poderoso Chefão, parte 2, deve ser pela milionésima vez, que eu percebi uma cena que eu não tinha notado, uma coisa que eu não tinha percebido no personagem X lá. Eu pensei assim, meu Deus, eu vi esse filme 20 vezes e eu não tinha notado esse pequeno detalhe, que não é importante, é importante para mim, para o filme, né? Então, vejam, uma sociedade cuja métrica social fundamental passou a ser exclusivamente o que é utilitário, e aquilo que não pertence à métrica utilitária vai gerar descontentamento, e evidentemente que numa cidade como essa, que trabalha com limites tão estreitos, a saída dessa métrica vai provocar uma reação que é o ódio, né? Porque a questão do ódio na sociedade não é só uma questão de política partidária, né, e opções político-partidárias. A questão do ódio na sociedade também são os limites em que a sociabilidade funciona. Quer dizer, então, que eu não sou mais útil? Não, o senhor não é mais útil, o senhor está muito velho. Quer dizer que eu não sou mais útil? O senhor pontuou mal aqui, ó, seu produto não tem tantos artigos. Eu não sou útil, assim? A senhora é mulher fica grávida. Eu preciso de gente trabalhando o tempo todo. Claro, as métricas sociais, hoje em dia, são estreitas, e talvez atentem somente para essa palavra, utilidade. Por isso que o Galeano é importante. Agora, há espaço, a outra pergunta do professor, né? Há espaço? Eu acho que há. Acho que tem muito espaço. Por maior que seja o sufocamento, e por mais ética de sobrevivência que nos seja imposta, claro que existem pessoas que têm um universo de escolhas maior do que outras, né? Tem gente, por exemplo, nessa pandemia nunca parou de trabalhar, né?
conheço pessoas aqui na minha vizinhança, aqui em Porto Alegre, que nunca deixaram de chegar para trabalhar, para cuidar da idosa aqui, atender a casa de família ali, cuidar das crianças do doutor ali adiante. Essas pessoas, elas não vão aparecer na reportagem aquela lotando as praias, que causa escândalo, né? As pessoas deveriam se escandalizar se elas vissem o ônibus, cheio de gente com a mão no... Né? Essas pessoas não pararam de trabalhar. Então, respeitando, claro, a questão das escolhas que a nossa desigualdade social produz, eu acho que há muito espaço, sim. E vou dizer mais, vou dizer dentro do ventre da besta. Porque nunca existiu tamanhas possibilidades para as sociedades humanas com as tecnologias à disposição. A questão da tecnologia são seus usos. Né? Não a tecnologia em si. A tecnologia está ali. Os usos que vai ser feito as tecnologias é que são importantes. É disso que nós temos que discutir, debater, brigar. Né? Mas a ideia se há espaço para além, ou nas redes sociais, acho que há, sem dúvida nenhuma, acho que há. Agora, é importante o seguinte, me parece, é superar a ideia de resistência. Esse é um conceito polêmico. Eu não gosto do termo resistência, embora ele seja politicamente muito usado até. Ah, resistir, resistir. Eu acho que nós não devemos resistir. Nós devemos nos seduzir? Não, não é isso também. O que eu quero dizer é o seguinte, nós devemos resistir. Porque a ideia de resistência é uma ideia passiva. Eu vou lutar com o Mike Tyson, tá? O que eu faço? Eu vou resistir ou vou tentar resistir? Ou, em outras palavras, eu vou resistir às pancadas dele, vou ficar levando pancada dele, é certo que eu morro. Agora, eu posso tentar alternativas, eu posso tentar saídas, eu posso deixar de fazer certas coisas e fazer outras, eu posso me juntar a alguns, né? Porque a opção individualista não está colocada, na minha visão, não está colocada. O individualismo é uma ilusão da vida social, não existe isso, esse negócio aí. Agora, eu posso tentar resistir, eu posso fazer aquilo que a Hannah Arendt chama de ação, né? O milagre humano. O milagre humano é ação. A ação, o que é? É fazer alguma coisa. Ou, como diz o Fernando Pessoa, é olhar para um lado e não para o outro. Né? Isso tem a ver com várias questões, mas é ação. Eu preciso agir. Uma coisa que me chama muita atenção hoje em dia é como as pessoas são colocadas diante da ação e recuam. O que eu posso fazer agora? Ah, tu pode fazer alguma coisa. Ah, não, então eu recuo. Eu prefiro ficar, então, nessa zona aqui da resistência, vamos dizer assim, onde eu fico falando. Mas... E isso está posto, inclusive, para ciências jurídicas e sociais, né? O paradigma das ciências jurídicas e sociais tem que ser transposto. Tem que pular por cima dele. Sim, tem que pular. Porque o paradigma das ciências jurídicas e sociais, estou colocando a sociologia também dentro disso, é constatar, diagnosticar. E depois? Então há espaço, sim. Sempre há espaço. Professor, a sua conexão caiu, parece, né? Se quiser complementar, André, ou seguir as tuas considerações agora. Estão me ouvindo? Microfone, professora. Eu liguei aqui, vocês estão conseguindo me ouvir? Que eu não estou conseguindo mais ver vocês todos na telinha. Mas estamos ouvindo. Então, tá bom. Vocês estão me ouvindo, é o que importa. Eu concordo com o professor. Eu acho que tem espaço para a gente ser... Para nós sermos nós mesmos, mas a gente vai ter que fazer escolhas, talvez. A pessoa vai ter que escolher
de quais redes sociais ela vai participar, ou de quais debates ela vai participar. Muitas vezes, o seu espaço de ser você mesmo vai ser só o seu espaço doméstico. E muitas vezes, querendo ou não, por conta da necessidade de trabalho, ou da necessidade de resolver situações do dia a dia, já que as redes sociais elas fazem parte da nossa vida e vão fazer, eu acredito que para o resto da vida, e vão apenas se modificar e criar possibilidades novas, nós vamos ter que, em alguns momentos, ser nós mesmos e em outros momentos atuar. Porque não dá para você fazer, e nunca deu para você fazer sempre o que você quer. Tanto antes das redes sociais, quanto agora. E aí eu acho que também são escolhas. Você escolhe aquilo do qual você quer fazer parte, com quem você quer, de repente, conviver nas redes sociais, no sentido de se comunicar ou não, e com quem você não quer. Daí a gente também tem as opções de bloqueio, de conversar mais numa rede social que tem mais pessoas que te agradam e tal. O único problema disso é que pode acontecer justamente aquilo que a gente tem visto nos novos documentários que têm saído sobre justamente o uso e a manipulação das redes sociais, e você só vai ficar convivendo com as pessoas que concordam com você. E a discordância e o conflito fazem parte da sociedade. Então, eu acho que você tem que saber escolher qual briga você compra e aceitar que tem pessoas com opiniões diferentes, pensamentos diferentes, e tentar lidar com isso de forma madura. Eu, particularmente, Facebook, eu não tenho paciência nesse momento da minha vida, então eu não estou lá. Mas sigo falando com as pessoas pelo WhatsApp, estou aqui conversando com vocês, são escolhas que a gente faz. Mas dizer que você não tem espaço nenhum para ser você mesmo, eu não diria. Eu diria que o espaço, ele tem limitações, mas você pode ser você mesmo. Eu penso assim. É isso. Obrigado, André. Eu vou fazer algumas considerações para provocar vocês aí, para a gente poder depois fazer o fechamento. E eu lembrei agora sobre essa questão de sermos nós mesmos ou não nas mídias sociais. Tem um texto muito bom no Black Mirror sobre o primeiro episódio da 4ª temporada, escrito pela Sarah Putin, que é aquele episódio em que eles simulam o Star Trek, que é muito parecido e tal, e que o indivíduo tem um ego virtual, um alter ego virtual, às vezes as pessoas acabam criando, uma personalidade distinta, dentro desse contexto. Mas eu queria conversar sobre outra questão que o Celso, de alguma forma, aí provocou e que me é muito, muito cara, a partir da leitura do Byung-Chul Han, como que nós, e para mim, eu concordo, para mim o Black Mirror, ele é uma arte que provoca a reflexão sobre o uso das nossas tecnologias, o uso enquanto sociedade, humanidade, indivíduos, que nós fazemos da tecnologia. Não é uma demonização da tecnologia, muito pelo contrário, é só refletir o que estamos fazendo com isso, E todos os episódios, no fundo, têm essa tônica de alguma forma. E eu queria refletir sobre essa ideia do Byung-Chul Han, da sociedade do cansaço, que é uma sociedade baseada numa pressão por desempenho, que acaba gerando violências neuronais, que ele chama infartos psíquicos, em que o indivíduo ele é ao mesmo tempo vítima e agressor de si mesmo, em que ele é um escravo e o escravizador de si mesmo, em que a gente está sempre tendo que entrar nessa dinâmica de produção, e aqui falando enquanto educador, enquanto professor, isso que a gente vive, para mim, se fosse só as horas ali de lecionar em sala de aula virtual, seria maravilha, A grande carga de trabalho que nós temos é fora deste espaço. A gente está o tempo inteiro envolvido com essas atividades, sobretudo em pandemia. No início eu me lembro que muita gente, vou trabalhar menos, vou conseguir produzir mais, e o pessoal se deu conta que no mínimo triplicou a carga de
de trabalho, né, e como que isso nos afeta, né, psicologicamente, esse excesso de tela, esse excesso de trabalho, né, eu particularmente, eu trabalho todos os dias, né, de domingo a domingo, né, de vez em quando eu vejo que eu estou quase surtando, né, daí eu vou dormir mais do que o esperado, eu vou tomar um vinho, etc. Infelizmente, a gente acaba entrando dentro desse turbilhão, dessa rotina, né, e é difícil romper com esse tipo de ciclo de excesso de positividade, excesso de atividades, né, de feedbacks, etc, etc. Eu queria ouvir de vocês, né, até por uma questão, né, para refletir conjuntamente sobre a nossa área, né, como lidar com essa situação, né, como não se violentar, né, como não se autoagredir dentro desse tipo de dinâmica, e que, no fundo, não só nós, docentes, vivemos, né, os discentes também vivem, né, os alunos também vivem esse excesso de atividades, de trabalhos, né, de trabalho profissional, trabalho, né, de diversas disciplinas em sala de aula, né, redução salarial, muitos perdem o emprego e têm que continuar estudando, né, esse é um contexto que violenta a todos nós, né, então eu queria que vocês conversassem um pouco mais e como que isso está dentro dessa lógica da avaliação, né? Todos nós aqui ficamos assombrados com o fantasma da avaliação do final do semestre dos alunos, né? Então, se vocês puderem comentar um pouquinho sobre isso, eu agradeço. Final do semestre. Professora? Ok. Ainda bem que vocês são fofos, têm paciência comigo. Justamente, tipo, olha, Bruno, eu gostaria de te ajudar nessa, mas eu justamente faço parte do quadro das pessoas que estão sem emprego, que acreditou que ia produzir muito artigo, que aceitar dar muito parecer de graça, que dá muita palestra, participar de congresso, fazer pós-doc, fazer doutorado, uma baita formação, ter horas de aula, ia me garantir um emprego, e olha só, não garantiu. A cota não garantiu, passar em concurso não garantiu, porque eu não fui nomeada. Então, eu não posso nem te dizer essa resposta, porque eu não estou vivenciando essa situação. Quem está vivenciando essa situação é o meu marido, que ele é professor daqui da Universidade Federal. Agora, esse semestre até está tranquilo, mas logo quando começou essa questão de trabalhar online, ele ficou com tanta sobrecarga de trabalho que, pensem só, ele é físico. Eu sou socióloga, então são duas áreas completamente diferentes. Ele me pediu ajuda para digitar as equações que ele tinha que fazer dos slides, porque ele não estava dando conta, eu já estava passando mal, porque era tanto conteúdo que ele tinha que adaptar de uma forma muito rápida para passar para os alunos, que foi pedir ajuda para mim, e eu acabei aprendendo a digitar a equação, um monte de símbolo e tal, e ficava rindo porque eu não entendia nada, porque eu digitava, não fazia sentido nenhum. E o cara olhava aquilo e falava, não, mas esse sinal aqui está errado. Aí ia conferir se era eu que tinha errado o sinal ou ele. E aí, muitas vezes, era ele que tinha errado o sinal no que ele fez escrito. E eu ficava assim, gente, eu não sei como eu teria me saído nessa situação. Ele precisou de ajuda. E eu acho que, às vezes, a gente tem que delegar coisas. Na minha experiência, não nessa situação atual de pandemia, de ter que fazer tanto trabalho em tela, digamos assim, na medida do possível, você acaba tendo que delegar coisas, e acho que talvez aquilo que não é, de fato, a tua obrigação de fazer, algumas vezes você vai ter, com muita elegância, recusar algumas coisas, porque, de fato, fica muito difícil de dar conta. Eu gostaria de ter mais para falar para você, mas eu não vou inventar uma história. Eu não estou trabalhando já há 2 anos, desde que terminei o pós-doc. Entendeu? Esperando abrir concurso. Ainda peguei essa fase da pandemia, que estão todos os concursos que eu estou inscrita suspensos, por tempo indeterminado. A gente não sabe quando vão acontecer. É isso. O Bruno está pensando num coaching do final do semestre do professor do ensino privado. Bom, tem
várias análises aí. No plano mais individual, hoje em dia, felizmente, eu sou uma pessoa que eu posso fazer algumas escolhas, né? Como eu disse, né? Tem pessoas que não podem fazer escolhas, tem pessoas que não têm nenhuma escolha, tá? Já que a desigualdade social brasileira se encarrega de mobilizar todo mundo na pirâmide social. Mas como professor de ensino privado, que eu sempre fui, e de ensino superior também, tá? Eu nunca tive nenhum tipo de ilusão, nunca tive nenhum tipo de ilusão com o mundo capitalista. Até porque eu vim de outra área, que não era o magistério. Né? Eu vim de uma área, digamos, mais feroz, que era o mundo bancário. Então, de lá, a gente já trazia um expertise selvagem, vamos dizer assim. Né? Tu é chupado que nem laranja e jogado fora. E a experiência que eu tive também, nesse espaço capitalista, foi igual. Tanto é, só que no meu caso foi um pouquinho diferente. Eu fui demitido porque eu sou muito caro. Eu sou doutor e sou antigo. Então, isso tudo me tornou desnecessário para o mercado. Né? Isso que o mercado é sábio, né? Como dizem os economistas, o mercado é a sabedoria da sociedade. Né? Ou seja, o negócio do mercado é investir em ignorância. Né? Isso dá dinheiro, rapaz. E dá mesmo, né? Mas, enfim, o que eu penso sobre essa questão? Eu acho assim, de novo, eu vou para aquela zona cinzenta, que não é a zona dos coaching, né? Porque os coaching têm solução para tudo. Né? Toma esse perfuminho aqui, respira fundo, cheira, faz esse exercício de yoga aqui, que eu copiei daquela professora lá, e está tudo resolvido. 1 minuto de meditação e tu já é outro na segunda-feira. Não. Assim, a solução é a ação, é o agir, que ainda é nossa capacidade de escolher, guardadas as dimensões de quem pode escolher, quem pode dizer esse não. Né? Sou casado com uma professora que trabalhou praticamente todas as noites, com pandemia ou sem pandemia aqui. Felizmente, ela é das artes plásticas, né? Não tem que lidar com equações. Pois é. Eu invejoso quem tinha conhecimento artístico, né? Porque a minha formação sociológica, lá histórica, marxista, raiz da época, arte era coisa gay. Na época, anos 80. Os anos 80 são os anos 80. Mas hoje eu aprendo bastante coisa de arte. Tá? Então, assim, de novo, eu volto eu me obrigo a remeter para um vértice. E qual é o vértice? O vértice é o vértice da escolha. É preciso escolher, sim. É preciso definir o que você vai fazer, o que não se vai fazer com a própria vida. Qual é a dimensão que o trabalho vai ter nessa vida? Né? Que dimensão? Eu vou ser um reprodutor social? Né? Eu estou buscando o sucesso absoluto e completo? Eu fiz um pacto com o diabo, entre aspas, né? Eu sou o Dr. Fausto, fiz um pacto com o diabo em nome da riqueza, né? Do consumo. Né? Olha, tem umas coisas assim que realmente, para mim, pessoalmente, eu sou um pouco radical, né, nesse aspecto, mas, enfim, esses dias eu estava... Esses dias não, antes da pandemia. Era a semana de Páscoa. Esse episódio me marcou profundamente. Era a semana de Páscoa. Estava eu diante de um coelho de Páscoa. E do meu lado tinha um senhor, bastante humilde, se notava, que também olhava para um coelho de Páscoa. Ele olhava e dizia assim, com tristeza, que ele precisava comprar aquilo. Ele dizia com tristeza que ele precisava comprar aquilo. Ou seja, mesmo ao nível que chegou a dimensão do consumo nos seres humanos, né? No plano neuronal, inclusive, como o Bruno lembrou. Então, essa dimensão do consumo, por exemplo, que atinge a vida social, é uma escravidão. Tá? Então, é preciso lutar contra essas injunções. É preciso lutar contra esse... Nós temos que deixar de ser relé da tecnologia. Tá? O ser humano se transforma num relé da tecnologia, quer dizer, nós somos um relé, nós somos a passagem para que o capital se reproduza. Então, eu fico aqui no meio, eu permito que o capital se reproduza, enquanto eu, né, vou desaparecendo como ser humano, e vou me tornando, sei lá, um fractal, ou qualquer coisa que seja, né?
Enquanto isso, eu gasto toda a farmácia da esquina. Não pode ser assim. A existência não pode ser essa. Então, nós, brancos, mais ou menos bem situados, digamos assim, na pirâmide social, nós temos escolhas que a gente pode fazer. Vou reproduzir o sistema, eu quero reproduzir o sistema, porque o meu sonho é me tornar um Galvão Bueno, de algum mercado qualquer aí. Inclusive o acadêmico, né? O mundo acadêmico não está infenso a isso, né? Mas eu posso escolher também. Posso fazer escolhas, né? Ser professor, por exemplo, é uma dessas, né? Mas eu posso fazer escolhas também, né? Como eu, por exemplo, eu venho de um passado, eu sou o homem das neves, tá? Eu venho de um passado em que havia jornada de trabalho definida. Eu sempre costumo dizer que eu tenho uma parte do meu... Está na moda falar em neurociência, né? Então, eu tenho uma parte do meu cérebro que é fordista. Então, eu desligo. Tem um horário do dia que eu desligo. É um negócio fantástico. Eu desligo. Eu sou que nem aquele personagem do Laranja Mecânica. Eu sofri um tratamento Ludovico, que se eu fizer certas coisas, eu entro em colapso. Então, por exemplo, eu não trabalho domingo. Eu sei que pode parecer assim, um discurso utópico, esse cara está querendo se fazer aqui. Não, mas é verdade, pessoal, eu não trabalho domingo. Eu não consigo, talvez tenha sido a culpa da minha mãe, que me disse lá no século passado que trabalhar domingo é pecado. Talvez seja isso, até. Max Weber falava disso, né? Domingo é dia de ir para a igreja. Sim. Agradecer pela riqueza acumulada durante a semana. Eu sou fordista, eu não trabalho domingo. O meu filho já trabalha, que é professor, né? Ele já não vê problema. Eu trabalho domingo. Tá, tudo bem. Mas eu não trabalho domingo. Então, essa ideia da jornada infinita, que nos foi imposta, jornada infinita, que nos foi imposta desde lá dos primórdios do pager, passando pelo celular, e chegando hoje ao algoritmo, que vocês não acreditam o que o capitalismo pode fazer. Eu estava fazendo uma pesquisa sobre home office e descobri uma empresa que oferece para um empregado comprar uma catuta que parece um banheiro químico, onde tu entra para dentro e trabalha. Por quê? Porque tu é a prova de som de criança, tem controle remoto, porque se tu te afastar, ele vai te acompanhar. Tem ar-condicionado, mesmo que a tua casa não tenha, essa catuta vai ter. E tem uma aferição de tarefas e de produtividade que é online. É um negócio de louco, rapaz. É fantástico, é maravilhoso. Compra uma para tu ver. Né? É um negócio interessante. Tem uma empresa que fabrica isso. Está à disposição. Ela tem uma propaganda lá com pessoas sorridentes explicando isso. Imagina que maravilha com um professor. Mas, descontando os exageros, eu volto à questão assim, aquelas pessoas que têm condição de produzir, de gerar uma escolha, escolham. Eu coloquei aqui no chat, eu indiquei um livro que, para mim, é um livro que melhor disseca esse fenômeno que nós vivemos hoje em dia, que é uma sociedade violenta, racista, nem se fala, né? Violenta, racista, exploratória, e que transformou isso em algo natural, naturalizado. Né? Mas essa violência, isso aí, Silvia Viana, esse cara é bom. O cara que te indicou esse livro também. Né? As pessoas se impressionam hoje em dia porque as redes sociais mostram cotidianamente cenas de violência. Lá pelas tantas, um espectador que ainda é sensível, ele percebe lá pelas tantas que tem uma pessoa parada que não está fazendo nada. Ou que tem outra pessoa filmando e que não está fazendo nada. O que é isso? Isso é naturalização dos processos violentos. Mas por que isso existe? Porque a pessoa vive a violência cotidiana e não se apercebe. Então, por exemplo, aquela pessoa que sofre a violência numa jornada de trabalho infinita, em que ela tem que correr atrás da melhor avaliação, ela se violenta, ela violenta e ela é insensível para a violência. Né? E esse livro que eu citei aqui, que é o Rituais de Sofrimento, eu acho que é o livro que mapeia de forma mais contundente, mais evidente, esses fenômenos que nós estamos vivendo.
Por isso que a nossa personagem do Queda Livre é até adocicada, perto da vida como ela é, né? Da vida como ela é realmente, né? Eu tenho conheço várias pessoas do meu círculo aqui que, né, que já estão piscando. Ó. Por quê? Porque é trabalho não pago, é avaliação, é desempenho, é como é que ficou a minha aula, se ela ficou bonita, se ela ficou feia, o que vão dizer. Mas ainda há espaço para ação. Sempre há. O senhor Foucault já dizia, inclusive nas prisões. É por aí, né? E lembrando, só para pegar esse teu gancho, Celso, que no final do episódio, talvez, quando ela se liberta desse sistema, é quando ela está justamente presa e que ela grita, né? Que dá para mostrar que não deixa de ser uma ação libertadora. Né? Sim, se nós se remeter ao mundo prisional hoje em dia, as pessoas ficam impressionadas pelas coisas que se fazem, que existem dentro das prisões. Né? Nós vivemos hoje uma inversão tão grande, não é inversão é um termo ruim. Nós vivemos uma experiência social hoje tão complexa, melhor complexa, que as prisões hoje têm grande produtividade na acumulação social da violência e na produção do crime. Não era para ser o contrário? Mais ou menos, né? Da mesma forma que o mundo do trabalho hoje tem uma produção, uma responsabilidade muito grande na produção da miséria, da doença e assim por diante, né? Justamente aquilo que ia nos salvar. Então, né, eu agradeço, né, em virtude do avançado da hora, vamos nos encaminhar para o fim. Quero, né, agradecer muito a presença da Andréia e também do Celso, né, por terem compartilhado esse espaço aqui com a gente, né, por terem participado da obra também. Muitíssimo obrigado, né, pela contribuição de vocês, que foi inestimável. Né, as portas da nossa instituição estão sempre abertas. Se quiserem fazer algum tipo de parceria, de projeto, né, basta entrar em contato, que a gente conversa e pensa em alguma outra atividade. Tá? E eu agradeço muito a presença de todos o que estão aí sempre nos apoiando, a Luana, a José, todos os alunos e ex-alunos, né, que estão sempre aí apoiando nossos projetos de extensão. Muito obrigado mesmo. Robson. Sim, Bruno, também quero agradecer aqui a professora Andréia, ao professor Celso, todos os nossos alunos, e lembrar que daí na próxima terça-feira teremos o último encontro, né, Bruno? Semana que vem. Então, esperamos por todos vocês. Obrigado, até lá. Só fazer uma observação final aqui, Robson, agradecer o convite à professora Andréia, que eu conheci agora, o Bruno já conheço ele há tempo, a Luana, que estava aqui conversando comigo direto. Eu posso dar um recado para os alunos? Fica à vontade. O próprio Bruno colocou também indicação aqui no canal, no nosso canal, no Instituto Pensar, que tem lá vídeos e outros baratos lá, baratos afins, né? Mas só queria deixar um recado para os alunos assim, ó, conheci a Luana aqui, né? Firmeza total. O professor adora quando os alunos aparecem nas telas, tá? Porque, na verdade, o que quer dizer a palavra afeto, né? Afeto é o que nos afeta. Né? E tendo em vista a distância, né, nada melhor do que se ver, pelo menos, né? Então, eu recomendo sempre para os alunos que saiam dessa bolota colorida aí e mostrem a cara, porque nós precisamos resistir. Valeu, moçada. Obrigado, Bruno. Valeu, Celso. Aquele livro, hein, Bruno? Aquele livro que vocês publicaram depois. Eu vou aí nesse final de semana para votar. E daí... Vota certo, hein?